Olá, estamos no ar aqui pela RPM Rádio, a Rádio Progresso de Montenegro, e pela JPTV, com o programa Estúdio Aberto, trazendo as notícias de destaque para quem está ouvindo a gente ao vivo pela RPM. Hoje é quinta-feira, dia de sol, agora 11 horas e 29 minutos. Para quem está vendo a gente pela JPTV, em qualquer momento do dia ou da noite, né? Está aqui comigo a Clarice Almeida. Bom dia, Clarice. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que nos veem, nos ouvem. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Isso, bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal que está vendo a gente pela JPTV. Bem, lembrando que o nosso Estúdio Aberto é o programa de informações que é veiculado de segunda a sexta-feira pela RPM das 11 ao meio-dia. Bem, Clarice, notícia aqui do portal JP News: um mês depois, quiosques continuam com problemas. Veja o vídeo. É o que diz o portal JP News. Aquela inscrição de uma palavra de baixo calão que foi inscrita lá no dos quiosques do Porto das Laranjeiras continua lá um mês depois, né? Exatamente, Adriano. Nenhuma providência foi tomada e não é apenas as pichações que seguem, né? São também bancos quebrados, calçamento em mau estado. O prefeito havia anunciado que existe um recurso disponível para realizar melhorias, mas por enquanto, né, enquanto essas melhorias não podem ser executadas, a gente esperava pelo menos uma medida paliativa, já que uma tinta resolveria aquele problema, né, um conserto paliativo nos bancos também, ou até mesmo uma retirada, para que não fique aquela coisa feia lá, né, já que é um dos nossos cartões postais e um ponto de bastante visitação de turistas, de pessoas que vêm conhecer o nosso município e acabam levando aquela imagem negativa do local. Tem tantas belezas naturais ali na beira do rio que coisas assim poderiam ser deixadas de lado, né? Mas às vezes a questão negativa pesa mais do que a questão positiva. Então a gente está sempre em busca de mostrar para a comunidade o que está acontecendo e cobrar também, né, do executivo e dos responsáveis para que resolvam a questão. Mas também deixando claro que a gente sabe que aquilo ali é um problema que foi causado pela própria comunidade, por algumas pessoas que não valorizam a questão da preservação do que é público, né? Não entendem que é um bem comum, um bem a ser usado por todos nós. Qualquer um pode chegar ali, sentar nos bancos ou ficar olhando para o quiosque, que seja, e ninguém quer ver uma imagem feia, né? E querem ter um banco à disposição. Só que o que acontece é que alguns vândalos vão lá e acabam fazendo a depredação do ambiente. A gente espera que logo, logo as notícias sobre aquele local possam ser outras, trazer boas notícias sobre a reforma, né? Sobre falar que o local está bonito. Vamos aguardar, então, até podermos falar sobre isso. Muito bem, mais notícias aqui a partir do dia 14 de abril, ou seja, deste mês. As escolas públicas de São Sebastião do Caí, Harmonia, Tupandi e São José do Hortêncio contam com um aliado na luta contra as drogas. É o PROERD, realizado pela Brigada Militar. Há mais de 2 décadas, o programa educacional de resistência às drogas e à violência está, este ano, a gente vai atingir 18 turmas pertencentes a 11 escolas da região. O programa foi interrompido após formatura recorde em 2010 por falta de efetivo. Que interessante, né? Em Montenegro, o PROERD não foi interrompido, né? Esse programa é bastante interessante. Ele trabalha a conscientização desde pequeno dos alunos, né, para essa questão da droga, dos malefícios da droga e também para outras questões, né, questões comportamentais. É um projeto que está crescendo, que esse ano, segundo informações que nós temos dos responsáveis pelo desenvolvimento, tende a crescer, a chegar a um número maior de escolas. A busca sempre é essa, né? Aumentar o número de alunos, né? Chegar a um número maior de alunos. Mas nem sempre isso é possível devido à demanda de pessoas para poder ministrar os encontros, né, Adriano? Mas realmente, que bom que esses municípios voltarão a receber as orientações do pessoal que ministra o PROERD. Muito bem, mais uma notícia aqui do portal JP News. Biblioteca Pública Hélio Alves de Oliveira
recebe R$55 mil para modernização. Que bela notícia, né? É verdade. Essa modernização, acreditamos que vai fazer parte também a renovação do acervo, né? A inclusão de novas obras. A biblioteca que atualmente continua lá no Parque Centenário, enquanto a sua reforma é efetuada aqui na Rua Capitão Cruz. E ainda não sabemos quando a biblioteca retornará para o seu prédio sede, né? Mas pode ser que quando retorne já tenha essas novas obras e um acervo mais amplo a ser disponibilizado à comunidade. Era isso, Adriano. Beleza. Agora uma notícia aqui também do portal JP News. Grupo Ampare busca respeito aos animais de Pareci Novo, né? Agora, assim como já existe a Moga em Montenegro e a Vira-Latas do Caí em São Sebastião do Caí, foi criada a Ampare. E a gente tem uma entrevista aqui com a Maria Tereza, que fala sobre o assunto, né? E ela explica que apesar da existência da Moga, da Vira-Lata do Caí, as reivindicações de Pareci Novo não eram atendidas. Ela explica que se sentiu a necessidade de criar um grupo para atender especificamente Pareci Novo, né? Já que São Sebastião do Caí e Montenegro são cidades grandes e que tem uma demanda muito intensa, né, de atendimentos, e então nem sempre as ONGs existentes aqui e no Caí conseguiam dar conta do atendimento ali em Pareci. Mas agora, então, Pareci conta com esse grupo de amigas que se uniu para realizar trabalhos como castrações. Elas contam com o apoio de veterinários para realizar esse trabalho, né, esse procedimento. E o trabalho delas consiste basicamente em arrecadar doações, né, espontâneas que são utilizadas para compra de alimentos para animais que são soltos na rua, que são abandonados, né, ou animais de famílias carentes que necessitam de atendimentos como estas castrações, e elas prestam atendimento a esses animais. Então, em muitos casos, onde os animais estão soltos na rua, algumas famílias costumam se mudar e deixar o bichinho para trás. Então, as voluntárias acabam adotando temporariamente esse animal, levam para suas casas, e até que apareça alguém interessado em adotá-los definitivamente, eles permanecem ali com elas, né? Elas não têm como ficar com todos os animais que são soltos na rua, porque a demanda é muito grande. Então, o ponto alto da questão é conseguir encaminhá-los para adoção. Para isso, elas contam com uma página no Facebook, onde as pessoas podem entrar, ver, né, as fotografias dos animais que estão disponíveis para adoção e colaborar, então, né, porque é uma pena ver animais que cresceram com uma determinada família, crescem e acabam sendo deixados de lado, sendo abandonados, né? E é um problema que se manifesta em todas as cidades, como aqui a gente pode ver, no entorno da praça é comum a gente ver vários cachorros correndo de um lado para o outro, e em Pareci Novo isso não é diferente. Então o objetivo delas é isso, é reduzir o número de animais soltos, abandonados na rua, né? E nesse trabalho é interessante porque a Maria Luísa explica ainda que é uma questão comportamental, uma questão de educação. Então, ela, como docente, como professora, ela costuma tratar desse tema com os alunos das escolas municipais de Pareci Novo. Ela ensina para as crianças a importância de cuidar daquele ser, né? O animal de estimação não é um brinquedo, não é um bichinho de pelúcia que tu compra e aí brinca um pouco, quando enjoa, joga fora ou deixa de lado. Não é assim. O animal precisa de cuidados, precisa de uma alimentação adequada, de vacinas, de remédios quando fica doente. Então, tudo isso é dito para as crianças, para que elas cresçam com essa consciência, né, do cuidado. Um animal pode ser comparado com uma criança, né, que precisa dos cuidados do pai, e o animal precisa dos cuidados do seu dono, né? Então todo esse trabalho é feito por elas, e o grupo espera contar com o apoio da comunidade para levar adiante, né? Para dar seguimento, e é isso aí, Adriano. Muito bem, Clarice, continuamos com o estúdio aberto. Outra notícia de destaque aqui do JP News: o município poderá pagar multa diária de R$200 até que seja concluído o inventário de bens passíveis de preservação. Foi uma
na verdade, não foi uma ação civil pública ainda, né? Adriano, essa informação foi nos passada pelo promotor de justiça, o Tomás Henrique de Paula Coleto, que diz que o inventário dos imóveis que estão na lista dos passíveis de preservação ao patrimônio histórico aqui do município, que esse inventário já deveria ter sido concluído. Existia uma determinação judicial que previa que esse inventário fosse concluído até o dia 5 de março. Mas esse trabalho não foi concluído e, por enquanto, até a última conversa que eu tive com o promotor por telefone, ele disse que o município não havia declarado por que esse trabalho não foi concluído. E ele me informou ainda que, então, agora o Ministério Público vai dar um prazo para que o município explique, né, por que não ocorreu a determinação, por que não atendeu a determinação. E posteriormente, né, não havendo um acordo, pode haver uma multa de R$200 diário, enquanto o município não resolver essa questão, né, não providenciar a listagem, o inventário desses imóveis, dessas edificações. Mais uma vez a gente entrou em contato com a assessoria de comunicação para saber como é que está, né, qual o procedimento que está sendo tomado, mas nós ainda não tivemos retorno. Eu encaminhei o e-mail e aguardo o contato da assessoria. Bem, ainda nesse segmento do Ministério Público, o MP afirma que Percival burlou as regras de licitação e pede a devolução de verba da quarta Expo Monte, né? Seria, a princípio, o valor de R$209 mil, e esse assunto foi debatido ontem já aqui, mas sempre é importante reforçar, porque, inclusive, o Grupo Tarca está sendo citado nessa ação civil pública, né? Segundo a ação civil, o que acontece é o seguinte: os trabalhos que haviam sido... o Grupo Tarca foi contratado para executar uma série de ações. Caberia a ele realizar a contratação de terceiros para trabalhos, por exemplo, para instalação de banheiros químicos, para algumas manutenções. Só que, segundo o documento, não foi isso que ocorreu. Quem acabou fazendo esse tipo de intervenção foi o próprio governo municipal, o que se caracterizou como uma fraude, né? Eu te contratei para fazer um trabalho, mas tu não fez, eu fui lá e fiz, e tu ficou com dinheiro. Então é isso que se questiona, e o MP então solicita que o dinheiro que foi gasto seja devolvido aos cofres do município. Essa questão que no início da semana foi bastante debatida e acabou gerando o cancelamento da festa que estava prevista para junho agora, a 5ª edição da Expo Monte. Ressaltando então que não teremos a 5ª edição da Expo Monte por motivos do atual governo, que achou melhor deixar a situação parada, né, enquanto não é resolvida essa questão judicial referente à festa anterior. Muito bem, Clarice, para quem ouve a gente ao vivo, 11h41, mais notícias aqui do JP News. E na área de cultura, Simone Schuster lança CD, ela que esteve aqui depois de sucesso que fez aí no programa da Rede Globo de televisão. E ela esteve aqui dando uma entrevista para a JPTV. Né? Isso mesmo, ontem a gente já falou sobre esse assunto. Hoje eu quero ressaltar que o vídeo já está disponível na JPTV, no nosso portal. E então o pessoal pode conferir lá um pouquinho da conversa que eu tive com a Simone Schuster. E, Adriano, trazendo uma notícia que eu fui agora pela manhã, que eu participei do seminário de segurança no trânsito, um seminário promovido pelo governo do estado em parceria com o CRPO aqui de Montenegro. O evento acontece ali na ESFES ao longo de todo o dia de hoje, né? A Escola de Formação de Soldados, que fica na Ramiro, próximo ao Rio Caí. O evento, então, reúne gestores da área de trânsito e da segurança no trânsito, inclusive responsáveis, dirigentes de CFCs, professores de autoescola, e também recebe alunos, né? 2 turmas da escola São João estão lá participando do encontro, onde estão assistindo palestras, né? Estão tendo informações sobre o trânsito e o trabalho que vem sendo feito dentro da década de redução de acidentes de trânsito. Um número interessante que eu tenho aqui para passar, que foi dado pelo Tenente-Coronel Pitan, que hoje está substituindo o Coronel Mantovani, que está
representando o CRPO fora de Montenegro, em um outro evento. Então, o tenente-coronel Pitanos passou que no ano de 2013, o número de acidentes de trânsito o número de mortes em acidentes de trânsito registrados em 2013 equivalem a 215 aeronaves. É como se 215 aviões tivessem caído. É muita coisa, é um número bastante alto e eles trabalham então para controlar, né, para tentar reduzir. Ele destacou ainda que esse número já foi piores há anos atrás, né, que hoje já se tem um resultado positivo, mas que é preciso trabalhar mais fortemente. E novamente volta a questão da educação, né? O foco de mostrar para as crianças, mudar essa cultura, né, sobre o trânsito que muitas pessoas têm. Mostrar para as crianças que o trânsito pode trazer sérios prejuízos, né? Não físico, não materiais, mas sim físicos, né? Em muitos casos levando até mesmo à morte. E ele falava ainda sobre a responsabilidade, né? A forma distorcida com que algumas pessoas veem a sua responsabilidade sobre o trânsito. O que acontece? Um exemplo, um caminhão tem à sua frente um motoqueiro e ele pressiona o motoqueiro para que ele saia dali, sendo que não é assim que acontece. O maior deve se responsabilizar pelo menor, assim como pelos pedestres. Só que as pessoas não têm consciência disso. Muitos motoristas acham que, por estarem dirigindo um veículo maior ou mais potente, o direito de passar à frente é deles. E não é isso, a gente sabe que realmente não é isso que acontece, mas o comportamento de muitas pessoas muda quando elas entram no carro. E essa questão deve ser analisada também, né? O que acontece com o psicológico do ser humano quando ele entra no carro? Por que ele tem por que ele muda tanto? O que a velocidade faz com ele, né? Por que ele não pensa no seu próximo, em quem está ali ao seu entorno, né? O trânsito quando a gente está no trânsito, a gente deve prestar atenção. A gente deve cuidar da gente e dos outros, né? Eu sou responsável por mim e pelos que estão à minha volta. Eu tenho que estar sempre ligado, tentando evitar gerar mais um número, né? Mais um índice negativo nos acidentes de trânsito. Muito bem, Clarice. Outro assunto aqui hoje tem um assunto importante aqui em Montenegro, que é justamente a exposição à medida do gesso, que terá sua abertura hoje às 19 horas, lá na Estação da Cultura, né? Hoje à tarde teremos uma matéria para fazer sobre isso, que é uma mostra aí em parceria com o Max, né? E promovido pela Arte Sesc e a participação do Macris. Isso, Adriano. Hoje à tarde, então, tem o primeiro evento dessa exposição, né? É uma iniciativa voltada aos docentes, onde vai acontecer uma palestra com professores aqui do município, e eles já vão receber algumas orientações sobre o trabalho que vai estar sendo exposto lá. A inauguração da exposição acontece hoje à noite, e a gente vai acompanhar hoje à tarde a palestra e vai trazer um pouquinho para o pessoal aí, um pouquinho das imagens, né, dos quadros que estarão sendo expostos lá na Estação da Cultura. A partir de amanhã o vídeo já estará disponível. Quem não tiver a oportunidade de participar hoje da abertura da mostra, pode conferir amanhã aqui no nosso portal, no JP News, através da JPTV. E posteriormente pode agendar uma visita pessoalmente lá, né? Ou pode ir diretamente ao museu, conferir os trabalhos. Então, obras muito interessantes que estarão sendo disponibilizadas lá na Estação da Cultura. Olha só agora, uma boa notícia para o mundo católico, a notícia vem lá do Vaticano. O Papa Francisco assinou hoje, dia 13, o decreto de canonização do beato José de Anchieta, um dos jesuítas fundadores da cidade de São Paulo. O apóstolo do Brasil é considerado pela Igreja um exemplo de evangelização. Foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 1980 e tornou-se santo mesmo sem ter milagres comprovados. O processo de canonização foi aberto há mais de 400 anos, Nossa Senhora. E segundo o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, sua demora está ligada a uma campanha de difamação feita
contra a Ordem dos Jesuítas. Os paulistanos estão em festa com essa notícia, né? Bacana, interessante para o país ter mais um santo brasileiro. Dizem que Deus é brasileiro, então agora temos mais um santo. Tá certo, agora chegou a hora de falarmos de esporte. Para quem está ouvindo a gente ao vivo, são 11 horas e 48 minutos. Esporte, né? O Grêmio jogou ontem, venceu bem. Venceu por 2-0 na Libertadores da América. E ainda temos os preparativos para a festa de aniversário do Inter no final de semana, né, Clarice? É isso aí, Adriano. A superstição talvez tenha sido um fator motivador, né, para a equipe do Grêmio, que se saiu bem ontem, conseguiu um bom resultado. Esperamos que se mantenha assim e que chegue ao Grenal com o pique que os jogadores jogaram na noite de ontem. Certo. Olha só agora uma notícia da área policial. A Polícia Rodoviária Federal fez uma apreensão aqui, né? Realizou hoje a operação que desarticulou uma quadrilha responsável por trazer mais de meia tonelada de cocaína para o Rio Grande do Sul. A ação de hoje teve o apoio da Brigada Militar. Foram cumpridos 20 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão em Porto Alegre, Sapucaí do Sul, Novo Hamburgo, Santa Cruz, Campo Bom, Estância Velha e Farroupilha. Desses mandados de prisão, 5 foram cumpridos em cadeias gaúchas, né? Desarticulada, portanto, mais uma quadrilha, né, Clarice? É incrível o número de quadrilhas, né? Várias são desarticuladas e quase que diariamente a gente está vendo que novas aparecem. Estão se proliferando, né? Cada vez aumenta mais. Ao invés de se conseguir a redução, parece que elas estão aumentando, como se fossem pragas. Verdade. Lembrando que o Jornal Progresso dessa sexta-feira, amanhã, portanto, está sendo finalizada a edição do Jornal Progresso hoje, que é quinta-feira para quem ouve a gente ao vivo, vai trazer aí toda a cobertura desse incidente que aconteceu em frente à Escola Estadual Delfina Dias Ferraz, onde 2 meninas se agrediram e uma teve que ser atendida no hospital e ainda ter atendimento psicológico, né? A direção da escola diz que ainda aguarda uma posição do Conselho Tutelar para saber exatamente o que fazer. Adriana, a matéria completa, com toda a repercussão. Ouvimos diretora, ouvimos psicólogos, ouvimos coordenadores de ensino, uma série de pessoas que trouxeram seu ponto de vista sobre o caso, né? Sobre a agressão sofrida, sobre como fica a cabeça de quem passa por esse tipo de situação, né? E também sobre o comportamento de quem esteve gravando o episódio. Então, tudo completo amanhã na nossa edição impressa do jornal. Cabe salientar, né, a passividade das pessoas que estavam em volta da filmagem, né? Porque pela filmagem, que já teve mais de 1.500 acessos aqui no JP News, foi possível ver, né, que havia vários outros adolescentes em volta dos dois agressores, das duas agressoras, né? Como se estivessem torcendo, né? Como se fosse um jogo de futebol que os demais estivessem torcendo para ver quem sairia campeão, né? Da disputa, que no caso ali foi a briga. Então esse perfil, segundo a psicopedagoga que nós ouvimos, esse perfil individual deve ser avaliado, né? Para ver o que está acontecendo com essa juventude, né? Que com acesso a tanta informação que se tem hoje, com tantos meios de comunicação, falando, né, mostrando sobre a violência, sobre os reflexos, o que esse comportamento violento de hoje pode resultar no futuro. Porque mesmo assim, os adolescentes, os jovens ainda estão agindo dessa forma, né, quase que irracional. Muito bem. Vamos lá então, Clarice, mais informações aqui no portal JP News. Mais uma informação da área cultural. O escritor Carlos Leser, de Montenegro, está com um novo livro no prelo, né? Parque de Versos é voltado para o público infantil, com ilustrações de Daniel Versa, edição da editora Pragmata, lá de Porto Alegre. O lançamento do livro está previsto para o mês de maio. Falando em livro infantil, ontem foi o dia do livro infantil, né? Pena que o Leser ainda não tenha lançado, seria uma data bem propícia, né? Ontem ou então o mês de março. Mas então os leitores do Leser podem aguardar que mês que vem tem livro fresquinho saindo. Ele que é um escritor que está se consagrando, né? Já tem um grande número de leitores, as pessoas estão sempre em busca de seus livros e agora então... E a garotada, né? Inclusive a escola
escola estadual, não, escola municipal, próxima assistência ali a José Pedro Steigleder. José Pedro Steigleder tem até a biblioteca que traz o nome dele, né, do Leser, em homenagem ao escritor, e as crianças lá ficam sempre bastante afoitas com a presença dele, que muitas vezes aparece por lá para palestrar, para conversar. Então, agora, boa novidade aí para o pessoal que gosta da leitura do Carlos Fernando Leser. Muito bem, seguimos aqui com mais informações. Ainda na área cultural, o escritor montenegrino lançará livro em comemoração aos 150 anos da comunidade luterana de Montenegro, né? Isso mesmo, é o Eduardo Kauer que prepara o seu livro para comemorar esses 150 anos marcantes da escola evangélica e também da igreja luterana. Mais um trabalho interessante, né? O outro escritor que está se destacando no cenário, e esse trabalho, então, com certeza promete ser uma obra bastante interessante, já que trata da história, né? Traz diversos momentos da história da comunidade evangélica aqui na região e vale a pena, então, conferir, ter acesso ao que traz esse conteúdo. Ainda continuando na área da cultura, Clarice, a abertura da exposição Mais Arte será no dia 11 de abril, na Galeria de Arte Luiz de Chuamba. Mais um trabalho da Fundarte, né? Uma iniciativa da Fundação Municipal de Artes de Montenegro. O pessoal que gosta de arte, que às vezes lamenta não ter muita coisa na cidade, está aí agora, ó, 2 ótimas oportunidades. A exposição que está sendo inaugurada hoje lá na Estação da Cultura, e a partir da próxima semana, então, a Fundarte com nova temporada de exposições ali na Galeria de Arte Luiz de Chuamba, no andar térreo. Bastante interessante o trabalho da Fundarte, e agora com, digamos assim, que o ano, parece que o ano começou mais tarde, né? A sensação que a gente tem é que começou a partir de abril. A gente ficou na expectativa do carnaval, que aqui para nós não ocorreu, né? O desfile. Então parece que o ano começou mais tarde. E a partir de agora, então, alavanca o período de exposições. A Fundarte, que com frequência tem artistas, tem alunos da UERGS expondo ali, sempre muitos trabalhos interessantes à disposição do público, dos visitantes. Vale a pena conferir. Se tem alguém nos vendo que não é de Montenegro, que está vindo para cá agora, conheçam a Fundarte. Tem muita coisa interessante para quem gosta de arte ali no prédio. Interessante, né, Clarice, que falando de exposições, atividades culturais, nós temos uma gama muito grande de produtoras. Temos a Fundarte, temos o Sesc, temos a Estação da Cultura, temos Museu Literário, enfim, quase toda semana temos atividades culturais, né? Exatamente. O público que gosta de arte não tem do que reclamar. E principalmente por essas parcerias, né? Fundarte Sesc Administração Municipal, eles conseguem trazer trabalhos incríveis, como dessa exposição que acontece hoje. E não somente nessa área, né? Das telas, mas na área de cinema, na área do teatro, principalmente, diversas peças teatrais interessantes são oferecidas, algumas gratuitamente, outras por um preço bastante simbólico, bastante reduzido. E ainda o pessoal que é associado ali, que tem os cartões do Sesc, conseguem descontos que deixam o ingresso ainda menor, né? Então, Montenegro tem uma gama de eventos bastante interessante, apesar de muitas pessoas acharem que ainda falta, mas para um município do porte tem bastante coisa assim. É só procurar se informar, porque quase que diariamente não digo, mas semanalmente tem alguma novidade, tem alguma coisa bastante interessante. Seja para o meio da semana, seja para o final de semana, sempre há algum espetáculo, alguma apresentação ou até mesmo alguma exposição. Muito bem, Clarice, ficamos por aqui com o Estúdio Aberto de hoje, né? Para quem ouviu a gente ao vivo, hoje é quinta-feira, estamos agora quase perto do meio-dia. Obrigado mais uma vez pela tua participação aqui, Clarice. Bom dia, Adriano, bom dia a todos. Até mais.